Fala, torcida palmeirense ligada aqui no canal. Separei um compilado de notícias aqui pra gente reagir às últimas informações, novidades de mercado da bola e tudo mais sobre o Palmeiras. Antes de tudo, peço que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho pra você que chega aí na sua casa. E lembrando também, o Palmeiras é líder no grupo da Libertadores e no Brasileirão. Segue o líder, bora pro vídeo. Tem um clássico para defender a primeira colocação do Brasileiro. Depois de vencerem o Sporting Cristal por 2-0 pela Taça Libertadores da América, os jogadores do Verdão ganharam folga nesta quarta-feira e também na quinta. Volta ao trabalho somente na sexta e aí sim o início da preparação para a sequência da temporada. No próximo domingo o Verdão vai a Belém enfrentar o Clube do Remo. Aliás, com essa vitória sobre o Sporting Cristal, o Palmeiras reassumiu a liderança do seu grupo na Taça Libertadores da América e agora depende apenas de suas próprias forças para terminar na primeira colocação. O Verdão, que terá 2 jogos em casa, o primeiro contra a equipe do Cerro Porteño e depois contra o Júnior de Barranquilha. Falando agora sobre o Campeonato Brasileiro. O Verdão lidera, tem 6 pontos de vantagem sobre o Flamengo e vai jogar em Belém contra o Clube do Remo, que vem de uma grande vitória, portanto um jogo muito difícil para a equipe do Palmeiras. E com um detalhe, perspectiva de estádio completamente lotado. O Clube do Remo anunciou que já vendeu mais de 20 mil ingressos para o jogo contra o Verdão e a perspectiva é de que tenhamos mais de 45 mil torcedores no próximo domingo. Lembrando que o Palmeiras, neste momento, está invicto a 14 partidas. E é muito importante que a torcida do Palmeiras saiba que 7 desses jogos aconteceram quando o Verdão jogou como visitante. Impressionante, 14 jogos sem perder, 7 como visitante. Impressionante a campanha do Palmeiras. Pode ter certeza, como disse aí o Marcelo Rosenberg, Belém vai parar para ver esse jogo, porque a torcida do Remo é fanática, assim como é a do Paysandu. O estádio lá, o Mangueirão, bacana, o estádio tradicional no norte do país. Vai ter casa cheia, a vida do Palmeiras não vai ser fácil, mas como disse o Abel depois do jogo da Libertadores da América, jogando bem ou jogando mal, o Palmeiras está entregando o resultado. E essa é a grande virtude desse time. Ele não dá show, ele entrega definição, vitória, 3 pontos. É isso que interessa, apesar de muita gente achar que o time está jogando mal, gasta muito dinheiro. O que vale é no final do campeonato. Quem vai levantar o caneco? E o Palmeiras, aí, como disse, e mostra a história, nos últimos 6 anos, desde a chegada do Abel, o time chegou a 12 decisões. É um número incomum no futebol brasileiro. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. É o 0 pela liderança do Grupo F, com 8 pontos. O Palmeiras está nessa fase impressionante. São 14 jogos de invencibilidade, apenas uma derrota nas últimas 24 partidas. Mais uma vez, com boa atuação de Flaco Lopes, ele fez o gol dele, participou do gol do Sousa. Pelo Palmeiras são 30 jogos na temporada, 13 gols, 7 assistências. O Flaco Lopes, que teve uma troca de gestos com o técnico Abel Ferreira, muito cobrado pelo Abel Ferreira. O Flaco Lopes fez um sinal de positivo para o Abel respondeu com outro dedo, dizendo que o Flaco Lopes tem que ficar ali, na zona dourada, zona de ouro, perto da área, ali dentro da área, como centroavante para fazer os gols dele. O Abel Ferreira, que depois do jogo foi questionado sobre como o Palmeiras, que é líder do Campeonato Brasileiro, líder do seu grupo da Libertadores, tem o seu futebol questionado por parte da torcida, da imprensa, e aí o Abel Ferreira fez um desabafo. Vamos ouvir. Gostava que me dissesse quem é a equipa que joga bem e de forma consistente. É o São Paulo? É o Corinthians? É o Santos? É o Cruzeiro? É o Flamengo? Se você me disser quem é, prometo que eu vou, mesmo tendo pouquinho tempo, vou assistir a 4 ou 5 jogos, os últimos 4 ou 5 jogos, para ver como é que essa equipa está a jogar. E desafio aqui vocês que são da mídia, olhar para os calendários do Palmeiras e das outras equipas, porque quem ganha o calendário ganha o Brasileirão. Para os inteligentes do futebol, o futebol é dividido em 6 partes. O Palmeiras não é bom em nada. O Palmeiras não é bom em nada, mas é competente em todas elas. Agora eu não posso criar frangos e querer comer picanha. Eu não posso criar um calendário deste jeito e querer uma equipa dinâmica, intensa, pressionar a campo todo.
Tá aí o Abel Ferreira, então, falando sobre o calendário do futebol brasileiro, sobre esse espaço curto de preparação para os jogos. Até chequei essa questão do pedido do Palmeiras para alterações dos jogos. Foi o seguinte: antes do jogo contra o Cerro Porteño pela Conmebol Libertadores, o Palmeiras pediu à CBF para que o jogo contra o Jacuipense pela Copa do Brasil fosse marcado para a quarta-feira e o jogo contra o Red Bull Bragantino no sábado, para ter um tempo de preparação para o jogo contra o Cerro, que foi na quarta-feira da semana seguinte. Só que quando viu o calendário, a CBF colocou o jogo da Copa do Brasil na quinta e o jogo contra o Bragantino no Campeonato Brasileiro no domingo, com um tempo de preparação mais curto para o jogo contra o Cerro Porteño. Então essa é a indignação do técnico Abel Ferreira. Agora, para a próxima partida contra o Remo, domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem um espaço maior de preparação para essa partida. O Palmeiras, então, repito, 14 jogos de invencibilidade. Líder do seu grupo na Conmebol Libertadores e líder do Campeonato Brasileiro, Bruno. Perfeito, Mendel, obrigado. E só acrescentando, o jogo não foi na quarta e foi na quinta, segundo a CBF, porque era o jogo da televisão. Quem transmitiria aquele jogo escolheu o jogo na quinta e, por isso, segundo a CBF, ela estava impossibilitada em fazer a alteração que o Palmeiras pediu. Eugênio, a gente vê que os resultados do Palmeiras são indiscutíveis, mas ainda é discutido o jogo. O que é que você pensa sobre isso e sobre os argumentos do Abel? Penso igualzinho ao Abel. Sem tirar nem pôr. Não tem ninguém jogando todas as partidas bem, 90 minutos bem dentro das partidas. E você pode pegar os principais clubes do futebol brasileiro. Tropeçam aqui, empatam acolá, ou até vencem as partidas, mas sem jogar aquele futebol que se espera, porque é realmente muito desgastante o calendário. Houve muito pouco espaço de pré-temporada, já se começou com campeonatos estaduais, e aí uma sequência de jogos do Campeonato Brasileiro ainda no mês de janeiro, é Copa do Brasil, é Libertadores, para quem não tem Libertadores, tem Sul-Americana. Só quem está mais tranquilo esse ano, ao contrário do ano passado, é o Bahia, né? O Bahia ano passado teve muito jogo. Dessa vez... porque já caiu na Libertadores também, né? E porque foi tirado da Copa do Nordeste. Sim. Então ele tem um calendário mais tranquilo, mas também não está tendo grandes resultados, né? Sim. Apesar disso. É muito difícil você manter intensidade, manter um jogo, como ele falou, dinâmico, subir marcação, regularidade de apresentações, com o calendário que você joga sob pressão a cada 3 ou 4 dias. Não é um jogo assim, vou poupar jogadores aqui. Se poupar, perde o jogo e aí desaba o mundo em cima de você. Por exemplo, o Cruzeiro, né? Hoje o Cruzeiro joga com a Católica. No primeiro jogo com a Católica, no Mineirão, alguns jogadores não entraram em campo. O Cruzeiro perdeu, aí desaba o mundo, como assim perder um jogo em casa na Libertadores. Então é muito difícil cobrar futebol. Realmente, ninguém joga um futebol dos sonhos hoje. Todo mundo vai jogando no limite para tentar resultado. É o que se pode cobrar hoje. Resultado, e mesmo assim, com essas dificuldades todas impostas pela sequência de partidas e pela cobrança enorme que esses clubes, especialmente Flamengo e Palmeiras, sofrem. E ainda com as longas viagens, né? E Palmeiras e Flamengo não podem tirar o pé em nenhuma competição. Jogo nenhum. Como alguns clubes têm a possibilidade ou conseguem fazer essa escolha. Ontem foi curioso que no momento do gol do Flaco Lopes, o Abel Ferreira, o Flaco fez assim pro Abel, e o Abel respondeu mais ou menos assim. Né? Mais ou menos. Não mais exatamente. ou menos assim. Vamos ver o que o Abel explicou ali do gesto. Foi deselegante, né? Vamos ver. O jogador que eu mais dou na cabeça ainda hoje, quando vocês viram ele a fazer assim para mim, eu fiz-lhe um gesto para ele. Não sei se alguns de vocês viram. Sim. Porque eu cobro muito dele. E ele sabe onde é que tem que entrar. Eu explico-lhe de manhã, à tarde e à noite. Eu mando-lhe vídeos no WhatsApp. Porque ele sabe onde é que tem que chegar. Ele sabe que para fazer golos tem que ir para a zona do ouro. E ele, hoje, quando vinha ali ter comigo, fez-me assim. Eu fiz-lhe assim, mas com outro dedo. Porque ele sabe o que eu cobro dele. Ele, se quiser fazer golos, fora do resto, ele tem tudo. Tudo. Ainda não é. Mas tem tudo para ser um centroavante de top mundial, mas no Palmeiras. Trato ele como se fosse um filho, porque sei o potencial que ele tem. E volto a referir, hoje no jogo, quando ele apareceu... basta perguntar aos jogadores. Eu antes no meeting disse, é aqui que tu tens que entrar. Estar a baixar no terreno, para andar a fazer assistências, como andou a tentar fazer no jogo contra o Santos, eu disse, tu vais-te sentar à minha beira. Vais ver o Emiliano a fazer assistências, o Luís a fazer assistências, o Marlon a fazer assistências e o André a fazer assistências. O Andreas. Tu não és assistente, tu és centroavante. É para fazer o que fez hoje, viu?
Eu só achei assim que o Abel, além de tudo, né, Eugênio, ele correu um risco. Já imaginou se era expulso? E para ele explicar ali pro árbitro e pro VAR que ele tava brincando com o Flaco? Correu esse risco, né? Eu não sei nem se corre risco de partir do vídeo Do VAR, né? o tribunal da Comebol Aí, tá. usar essa imagem para alguma punição a ele. É que agora já em tá algum explicado, né, pelo menos. Tá explicado, mas não justifica, né? Sim, sim. Tudo certo, nenhum jogador lesionado. O Paulinho, que ontem até tinha expectativa que ele não fosse jogar, entrou nos acréscimos, basicamente. Então é um avanço positivo, Massa. O Palmeiras tem conseguido preservar seus jogadores. Ontem o Abel até que senti que ele deu uma rodada no time na reta final, tirou o Arthur, colocou o Jefté, colocou o Evangelista. Então o Abel conseguiu fazer essa mudança e o Palmeiras vai com o que tem à disposição para o jogo contra o Remo. É um jogo importantíssimo e vai ser duríssimo, viu, Massa? Eu também acho, viu, Lavi? O Remo sempre vem de caro aí, derrotas e tal. É um time que eu vou te contar, hein? Fala pra mim. Ó, e aí? Eu acho que vai ser um jogo difícil também, mas com a vantagem, né? Se o Palmeiras teve que pagar o preço de jogar de sábado para terça, tem a vantagem agora de jogar de terça para domingo, né? Então é um lado bom de poder descansar um pouco, descansar entre aspas, claro, né? Descansar no meio dessa loucura que é. Então, para esse padrão é descansar. Mas vai ser um jogo difícil, eu acho, e é o tipo de jogo que, apesar de toda a dificuldade, o Palmeiras não pode se dar ao luxo de perder pontos. Mesmo jogando fora de casa, mesmo com todo o cansaço, mesmo com toda a maratona, o Palmeiras precisa vencer, até porque, eu até esqueci, o Flamengo agora, deixa eu ver aqui, o Flamengo vai jogar com o Grêmio, né, em Porto Alegre. Há uma boa possibilidade, o Palmeiras jogando antes, é uma boa possibilidade de o Palmeiras jogar a pressão. O Flamengo também tem um jogo difícil, e toda a vantagem conseguida neste momento, nessa, talvez, momento de instabilidade. Vamos ver como vai ser o Flamengo na Libertadores ainda, mas é certo que no Brasileiro eles vivem aí um primeiro momento de instabilidade aí desde os 3-0 no Red Bull Bragantino. Então é bom que o Palmeiras vença, jogue a pressão para o Flamengo em cima contra o Grêmio e veja o que dá. Acho que dá para rodar 2, 3 posições no time aí, de repente, enfim, dar uma chance de novo para o Evangelista, para descansar um dos meio-campistas, talvez, voltar com o Maurício. Acho que o Maurício bem foi mal, né? Mas enfim, dá para você rodar um pouquinho do time para tentar dar um pouco mais de, como ele diz, frescor para o time, um pouco mais de vigor físico para jogar lá em Belém, um lugar sempre difícil. E torcer para não ser no horário da chuva, né? Porque a gente sabe que em Belém tem Vai depois chover. Scarpa. Aí ele fala assim, pô, podia trocar com o Felipe Anderson, né? O que vocês acham dessa troca? Eu não gosto muito de ficar repatriando o jogador, mas acho que trocaria um acordado por um dormindo. Um tá dormindo, né? Felipe Anderson dorme tranquilamente. É bonito de ver o Felipe Anderson dormindo, né? Não muda muito, fica ali, vai para frente, vai para trás, erra tudo, quase tudo que tenta, erra passe de 2 metros, erra uma lateral. Não que o Scarpa esteja, né, jogando como o Rivelino, mas talvez fazer o quê, né, com o Felipe Anderson, Latif? Falando nisso, Latif, meio do ano, GFT e Felipe Anderson, você acha que podem dar área aí do Palmeiras? É complexo porque isso implicaria no Palmeiras ter que contratar mais jogadores, né? O Palmeiras só libera atletas quando entende que tem ali uma reposição. E no momento não existe esse cenário. O Felipe ainda tem mais um ano de contrato, né? Além de 2026. Então não existe essa questão. Óbvio que se espera muito do Felipe Anderson. Ele ainda não conseguiu ter aquele jogo marcante para a torcida, e o GFT é uma quebra de expectativa total, né? Porque ele chega para ser o substituto do Vanderlan, e aí quando ele tem a primeira chance para suprir a ausência do Piquerez, ele não consegue, e uma cria da academia furou a fila, né? Claro que é bom porque você tem um garoto em ascensão, mas ao mesmo tempo você tem 6 milhões de euros aí, mais de 30 milhões de reais encostado no banco de reserva. Então, de fato, é uma questão a se pensar pelo clube.
Muito bem, perfeitamente, meus caros. O Palmeiras largou a Libra, que era no início uma possibilidade de se criar uma liga que pudesse efetivamente cuidar de todos os aspectos da gestão do futebol brasileiro. Ela foi aos poucos se esvaziando, se espedaçando, foi formado um outro bloco e agora com o acordo entre Flamengo e Libra, o Palmeiras pegou o boné e foi embora. Lavieri, o que que muda na prática? Conta pra gente. Nada. Não muda nada. O Palmeiras sai em forma de protesto político. O Palmeiras já tem um contrato assinado com a Globo até 2029, vai continuar respeitando e recebendo de acordo com esse contrato. A Leila e o Palmeiras quiseram sair de uma forma para marcar posição apenas. Se o Palmeiras quisesse realmente comprar uma briga e entendesse que poderia levar essa briga até o final, não teria assinado, teria feito mais ou menos como o Flamengo fez ao levar a briga para a justiça. O Palmeiras optou por assinar para não, entre aspas, em palavras da própria Leila, não asfixiar os outros clubes, e aí saiu de uma maneira que realmente não muda nada. Direito da Leila, direito do Palmeiras de ter saído, mas na prática não muda absolutamente nada, e aí a partir do próximo ciclo a gente não sabe nem como vai ser ainda, não sabe se vai ser com a Globo, se vai ser com a Record, se vai estar na CBF, se vai ter uma liga única, se vai ter negociação individual, se vai ser o Gagliotti, se vai ser o Boazzi, se vai ser o, sei lá quem for, o presidente do Palmeiras. É bem provável, inclusive, que a Leila já esteja no Vasco a essa altura, em 2028, 2029. Então, é só uma posição, é só uma como é que eu tenho falado? Jogo de cena da Leila, porque não muda nada. Se ela tivesse entendido que realmente era tão injusto assim, se ela fosse a questão, ela levaria para a justiça e faria o que o Flamengo fez. Não vou asfixiar os outros clubes. Então luta pelo interesse, não luta. Então foi o que fez. O Palmeiras não quis, abriu mão disso, abriu mão dessa briga e saiu em protesto para ser um protesto simbólico. Muito bem. Você falou aí, você citou o Maurício Gagliotti, tem alguma info? Foi só né? Pode ser, quem sabe? Não, o Gagliotti está sempre no páreo, Massini. É Gagliotti, é Buozzi, são os dois nomes mais comentados. Ainda falta um tempo, a gente está no meio de 26. A eleição ainda é no ano que vem. Acho que ali para outubro, novembro, a gente vai começar a ter mais uma movimentação política. Eu não sei, não quero dar uma de mãe ou de pai de Iná aqui, mas eu acho que vai sair faísca nessa decisão aí, viu? Porque vai ter muito ego sendo ferido nessas conversas. Bom, tem muita gente perguntando do Barbosa. Vamos antecipar um pouco o Barbosa. A gente deixa a projeção do jogo contra o Remo, inclusive com os palpites das criaturas aqui, para mais para frente. Barbosa, tem chance do negócio melar? Eu aprendi nessa vida, né, que enquanto não está assinado, às vezes até está assinado e os caras não vêm, né? Vocês se lembram do Martinútil? Eu me lembro, não esqueço não, tá? Então, cara, como é que está a situação do Barbosa, o Botafogo, a situação de insolvência que vive o Botafogo? Muita gente pede o Danilo também, Danilo joga demais, eu queria também, mas o Danilo vem com bons olhos, pelo que eu sei, o Palmeiras e o Brasil, mas se ele for para a Copa do Mundo, quem é que segura ele aqui, né? 40 milhões de euros é o que o Botafogo está cheirando no negócio. É muito dinheiro, não dá não. Fala aí, Latif, me conta. Massa. Primeiro, eu acho importante a gente falar sobre essa questão do Danilo, né? É um atleta que sempre aparece no radar, que o Palmeiras diz que sempre interessou desde o momento que ele partiu, mas sendo bem sincero, Massa, é muito baixa a chance do Danilo voltar para o Palmeiras. Eu vejo essa situação muito similar com a do Gabriel Jesus, que é um atleta que tem muita identificação com o clube, fala que ama, fala que um dia o sonho é voltar, mas isso não vai acontecer. E apesar da tentativa do Palmeiras na última janela, acho que foi só, sabe aquela consulta quando você sabe que não vai comprar? Você só pergunta qual é que vai ser, quais são as condições, e aí o Botafogo respondeu que o Danilo não está à venda. Por 40 milhões é impossível para o Palmeiras,
E apesar de essa história de Danilo prefere ficar no Palmeiras, se ficar no Brasil, prefere ir para o Palmeiras, é um cenário muito difícil, porque o Danilo convocado, ele vai ser vendido para a Europa, o staff do jogador quer que ele volte para a Europa e que ele esteja um time de primeira prateleira do futebol europeu. Porque quando o Danilo foi para lá, ele foi para o Nottingham Forest, teve uma lesão e acabou não conseguindo ter uma sequência. Então o plano do Danilo está bem longe do Palmeiras. Hoje o plano dele é voltar para a Europa e essa convocação para a Copa pode certificar de que isso vai acontecer e o Botafogo vai ganhar mais dinheiro, né? É muito mais interessante vender para a Europa do que negociar com um rival direto. E sobre o Barbosa, né, que outra questão que tem pegado, o Palmeiras está muito tranquilo em relação a esse acordo. A informação que eu tenho é que não existe a possibilidade do negócio melar. Eu até li que o Palmeiras temia a história do Claudinho, né, que também tinha um aceno muito positivo, mas acabou não dando certo. Mas a informação que eu tenho é que o Barbosa será reforço do Palmeiras. O Botafogo já dá esse acordo como certo há quase um mês, né? Desde que começou a especular, o Botafogo já considerava essa venda concretizada, usa esse valor da venda do Barbosa como justificativa na justiça para pagar salários, então não tem nenhum grande mistério. A informação que eu tenho é que o Barbosa vai ser jogador do Palmeiras na próxima janela, e ainda tem chão, viu? O torcedor do Palmeiras sofre por antecedência. O Barbosa tem jogo para fazer no Botafogo, o Botafogo, inclusive, hoje entra em campo, ele pode ser uma opção, e é mais a ansiedade do torcedor. Abel Ferreira pode ser punido pela Conmebol após gesto obsceno. O Palmeiras venceu o Sporting Cristal por 2-0 na terça-feira no estádio Alejandro Villanueva pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Após a partida, o técnico Abel Ferreira falou sobre o gesto obsceno que fez para Flaco Lopes durante o jogo. O treinador deixou bem claro que a atitude não denota uma péssima relação com o atacante. Pelo contrário, segundo o jornalista Flávio Latifi do site UOL Sport, pessoas próximas garantem que os dois são como pai e filho e se dão muito bem. Todavia, o treinador pode ser punido pela Conmebol pelo gesto em si. Ainda de acordo com o comunicador, a entidade analisa todos os episódios pós-rodada que acontecem na Libertadores e Sul-Americana, são avaliados e Abel corre o risco de ser punido e desfalcar o Palestra na reta final da primeira fase da competição. O Palmeiras volta a campo no domingo às 4 horas contra o Remo, no Mangueirão, pela 15ª rodada do Brasileiro. O Palmeiras é líder com 33 pontos. Essas foram as notícias do Palmeiras. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima notícia do nosso Verdão.